Ah, Olá, eu sou o professor Rogério. Então, no último vídeo, eu falei um pouquinho aqui para vocês sobre a história do México, né, sobre a independência do México. E hoje, né, nós vamos, né, concentrar os nossos estudos sobre a independência de Cuba. Né? Então, como é que a ilha caribenha, né, uma das ilhas mais importantes de Cuba, uma das ilhas mais importantes do Caribe, que foi colônia da Espanha, ela vai, né, ela vai se tornar esse país tão emblemático na história da humanidade na segunda metade do século XX, que é Cuba, né? Então, né, vamos dar início aqui sem muitas demoras, né, para falar um pouquinho sobre, né, esse período tão impactante e como é que a independência de Cuba ela tem reflexos muito importantes na história, né, desse país ali durante o século XX, né, principalmente durante o período conhecido como a Guerra Fria. Bem, então, né, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui da independência cubana, né? Então, como é que a independência cubana ela se deu à base, né? A base desse, né, desse movimento que levou, né, a história dessa ilha tão importante ali na região, né, da América Central. Bem, então, logo para início de conversa, isso que nós vamos tratar aqui é antes da Revolução Cubana de 59. Então, nós vamos tratar o período, né, pós-independência apenas. Então, deixando bem claro, né, nesse momento, e qual é o papel, né, das nações vizinhas dentro desse processo. Bem, então, a Guerra de Independência Cubana, né, então, a guerra, também denominada de Guerra de 1895 a 1898, foi uma das últimas 3 guerras de independência que a ilha de Cuba sofreu contra o domínio espanhol, sendo as outras duas a Guerra dos 10 Anos, de 1868 a 1878, a chamada Guerra das Chiquitas, então a Guerra Pequena, entre 1879 e 1880. Então, depois de 3 meses de conflito, né, o conflito se agravou, evoluindo para a Guerra Hispano-Americana contra o Reino da Espanha. Então, o conflito teve início com o grito de Bayeri, né, no dia 24 de fevereiro de 1895, e terminou, né, em 1898, com a rendição das tropas realistas antes, né, a armada estadunidense. Estima-se que mais de 300 mil pessoas tenham morrido, né, durante esta guerra. Então, essa guerra foi um ponto, né, muito importante, né, para a história, né, tanto dos Estados Unidos, também para a história de Cuba. Né? Então, os Estados Unidos teve uma grande participação na guerra de independência de Cuba. Bem, então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o contexto. Então, o século XIX representou para a Espanha, né, no caso, a perda das suas colônias, né, na América, e no fim do século, só uma das poucas colônias que restavam a Espanha, entre as quais estavam a Guam, né, Cuba e Porto Rico e as Filipinas. Então, em Cuba, as ideias independistas, né, estavam lentamente, desde o fim da Guerra de Restauração da República Dominicana, que expulsou as tropas reais espanholas da ilha caribenha e da Guerra dos 10 Anos. Porém, né, coexistiam outras tendências do ideário político emancipador, conquanto que os limites entre elas não eram sempre bem definidos, junto com o que mantinham as opções separatistas, como José Martim, se encontrava os autônomos Rafael Montoro e o reformista José Antônio Sacco. Né? Então, nós temos esses líderes que vão, né, organizar a independência de Cuba. E como é que Cuba vai se tornar independente dentro desse contexto do final do século XIX? Bem, então, as condições não permitiam o êxito de nenhuma das tentativas de sublevação contra o governo colonial. A semente da liberdade e do descontentamento popular, que foi comum em todas as gestas independentes, né, hispano-americana, e que havia dado origem à Guerra dos 10 Anos, continuava vigente, embora a escravidão tivesse sido abolida e a situação dos negros e mulatos
na colônia eram deploráveis. No entanto, teriam de passar alguns anos para que o gênio organizador José Martim, né, preparasse uma insurreição, e os carismáticos líderes uniu várias figuras e conseguiu representar a unidade e os interesses populares. Bem, então, nesse caso, nós temos que pensar que esses líderes, eles vão, né, de uma certa forma ou de outra, assim, levar os interesses da população que pretendiam, né, que buscavam a emancipação. Mesmo que Cuba já tivesse tido sua escravidão acabada, a desigualdade social era muito presente em Cuba e ainda continua sendo em alguns momentos. Né? Não é impossível nós acabarmos com toda a desigualdade social, mas perante, né, de um modelo que foi ali durante o século XIX, isso, né, vai ser muito importante. Bem, então os projetos de autonomia para Cuba, redigidos pelo político da metrópole como Maura Abazuza e o Cananova Del Castilho, se cristalizaram durante o governo de Praxedes Mateus Sagasta e, né, com o Segismundo Moratti, ministro de ultramar, em uma constituição para a ilha em 25 de novembro de 1895, que lhe otorgava autonomia plena, com a única reserva de cargo do governo geral, mas os reais decretos pelos quais estabeleciam a igualdade de direitos políticos dos espanhóis residentes nas Antilhas, nas ilhas ali dentro daquele contexto, e os peninsulares, no caso os espanhóis, que foi estendido a Cuba e a Porto Rico o sufrágio universal. Então, a Espanha, ela já via que era inútil lutar contra esses movimentos, mas ele tentou garantir os direitos aos seus cidadãos que residiam ainda em Cuba e em Porto Rico. Então, com isso, mantendo uma visão de pacifistas ali dentro desse contexto. Então, o primeiro governo autônomo foi presidido, né, desde 1º de janeiro de 1898 pelo José Maria Galvez Alonso. Nenhuma das iniciativas empreendidas pelo governo central tiveram êxito, apesar dos claros avanços, já que para os interesses da oligarquia crioula, né, e das intervenções dos Estados Unidos, a presença espanhola era um obstáculo a ser eliminado. Bem, então, um ponto importante. Então, no caso, a elite, né, nascida em Cuba, ela achava aquilo, né, ela queria, assim, tomar os privilégios da classe, né, da classe daqueles que tivessem nascido na Espanha, que era mantido durante a Constituição. Então, a Espanha, ela abre mão do comando de Cuba, só que os privilegiados continuavam sendo os mesmos. Então, os crioulos, eles vão buscar subverter esse sentido, e isso vai gerar, né, uma revolta, e eles vão ser apoiados, né, pelos americanos. Bem, então a gente vai falar um pouquinho aqui do José Martí, né? Então, conquistou a história da América, em particular a história de Cuba, como um dos heróis da liberdade e da soberania, e começou a sua adolescência sendo enviado a um presídio político por ter escrito uma carta a um colega de classe, na qual se chamava de traidor, por haver se unido ao corpo de voluntários para servir aos interesses da Espanha. Bem, então, esse é um líder bem emblemático, porque no primeiro momento ele já tem, desde a sua adolescência, uma visão um pouco mais, assim, um pouco diferente do que os seus companheiros, e isso vai fazer com que ele seja, né, perseguido por conta desses ideais. E ele vai ser preso por conta de uma carta que ele redige durante uma aula, né, que o autodenomina como traidor, né, e isso vai fazer com que ele, né, se una aos interesses da Espanha. Bem, então, após a prisão, ele foi deportado para a Espanha, onde estudou, e o seu retorno a Cuba foi muito tenso pela constante vigilância por parte da Força de Segurança Espanhola, fato que o obrigou a viajar para outros países americanos, como a Guatemala, a Venezuela, o México e os Estados Unidos.
Então, no último país, apoiado por exilados cubanos, pela comunidade de Tampa e de Nova York, Martí organizou o Partido Revolucionário Cubano, cujo principal objetivo era conquistar a independência de Cuba. Né? Mais tarde, os patriotas porto-riquenhos se uniram a ele com o compromisso de uma vez liberar Cuba das forças independistas, né? Fariam o mesmo em Porto Rico. Então, no caso, eles buscavam, né, acabar com aquela pseudo-independência que foi feita, né, durante, né, os últimos anos do século XIX. Principalmente, né, porque não mudava as condições sociais de parte da população. Então, no caso, né, o Martí, ele vai organizar esse partido revolucionário para tentar, né, para promover a independência definitiva de Cuba e também da ilha de Porto Rico. Bem, então, conhecendo as razões do fracasso da Guerra dos 10 Anos, o Martí cuidou que ele não se repetisse, dando às forças militares um poder ilimitado no que dizia respeito à estratégia, né, e tática, mas deixando, inclusive, inclusivamente, né, exclusivamente, o poder civil a tarefa de sustentar a diplomacia, né, a financeira e lealdade à guerra, e de governar os territórios libertários. Então, né, Martí viajou para Costa Rica, onde vivia Antônio Maceo, para convencê-lo da necessidade da sua contribuição para a causa da independência. O mesmo fez o Máximo Gomes, que vivia na República Dominicana. Foi nesse país que assinaram o Manifesto de Monte Cristi, então, que expressava a necessidade da independência de Cuba. Saindo do Haiti, à frente de uma pequena força militar, desembarcaram nas plaietas, né, de, né, Carrobobó, né, de Carrobabo, que coincidia com o grito de Bairé e levante de várias zonas das porções orientais da ilha de Cuba. Então, a independência de Cuba também contou com a colaboração né, de um ideal muito próximo do que foi a independência do Haiti. Né? Então, no caso, a manifestação e a participação do povo, né, das camadas mais populares. E, nesse sentido, esse movimento vai ganhando cada vez mais adeptos, cada vez mais força. Então, a guerra de independência. Então, com a experiência da Guerra dos 10 Anos e com o maior apoio da força política e de uma maior consciência nacional, os libertadores conceberam a campanha da invasão do Ocidente, que tinha a meta de dominar esta parte da ilha. Não foi fácil a conquista né, oriental da ilha, e os realistas tiveram dificuldade em conter os libertadores. Porém, Martí e Maceo morreram na luta. Martí, logo no início do conflito, no dia 19 de maio de 1895, e Maceo em uma emboscada no norte de Havana, no dia 7 de setembro de 1897. Então, os líderes, eles servem como mártires para o movimento, eles vão se tornar heróis por conta da sua morte no conflito. Bem, então, entre muitas vitórias dos soldados cubanos se destaca a passagem dos montes, uma linha de fortificações das tropas realistas que se estendiam, né, de Jucaro a Marrom, né, a atual província de Mirón do Cubitano, quase no centro do país, que tinha o objetivo de impedir que as tropas libertadoras cruzassem para o ocidente. A passagem não era apenas a necessidade para cumprimento da campanha, mas também a sua vitória demonstraria o progresso militar dos insurgentes. A vitória foi vislumbrada quando o cruzador estadunidense USS, né, Maine, né, então, que estava em visita a Havana, explodiu. Então, no caso, né, eles atacaram esse encouraçado americano, e isso vai fazer com que o movimento ganhe cada vez mais força e mais poder perante a população. Bem, então, no caso, nós vamos falar aqui da guerra Cuba, Espanha, Estados Unidos, que é a guerra hispano-americana. Aconteceu, né, no caso, aconteceu em 1898, tendo como resultado o ganho do controle de parte dos Estados Unidos da América sobre a antiga colônia espanhola no Caribe e no Oceano Pacífico. Então, a guerra iniciou-se em 1898, quando o navio militar USS Maine foi destruído, né, em Havana,
né, Cuba. Então, a colônia espanhola. Os estadunidenses, alegando que o navio fora sabotado pelos espanhóis, exigiram que a Espanha cedesse a independência de Cuba e a recusa dos espanhóis causou o início da guerra. Bem, então, no caso, aquele fato que deu, né, a explosão do encouraçado vai fazer com que os americanos acreditassem que tinha sido um golpe, né, contra eles vindo dos espanhóis. E eles vão exigir que a Espanha declarasse Cuba independente. Fato que a Espanha não vai fazer, iniciando, né, ampliando os conflitos ali já existentes. Então, as forças realistas não puderam responder aos modernos couraçados estadunidenses e a superioridade militar das forças americanas, né, dos Estados Unidos, obrigou os espanhóis à rendição em 1898. Então, o sucesso abriu caminho à ocupação de Cuba pelos vitoriosos, que perdurou até 1902, com o Tratado de Paris. A Espanha renunciou à sua soberania sobre a ilha cubana, Porto Rico e as Filipinas, e o que significou a ocupação de Cuba num espírito colonialista, uma vez que os representantes do território ocupado foram excluídos das negociações. Bem, então os Estados Unidos, né, usando, né, como base da sua ideologia baseada no Destino Manifesto, né, que eles eram destinados a levar a democracia a todos os territórios da América, vai fazer com que eles, né, tomassem conta e, de uma certa forma ou de outra, né, direcionassem a ilha de Cuba a partir dos seus interesses. E isso vai fazer com que isso permanecesse até a Revolução Cubana da década de 60. Então, né, nós vamos fazer essa pergunta. Então, Cuba, ela se tornou independente? Então, Cuba realmente era um país livre? Era um país que poderia guiar o seu destino? Então, o problema dos libertadores, como a simples troca de potência colonizadora, não se fez, né, esperar. Ainda que Porto Rico e as Filipinas tinham continuado como colônias norte-americanas por mais tempos, em Cuba, a pressão para a autonomia se tornaram logo importantes, levando os Estados Unidos a prepararem sua retirada, mas deixando aberta a possibilidade de uma nova intervenção como a forma de garantir a sua independência, conforme expresso na Emenda Constitucional de 12 de junho de 1901, a Emenda Platt. Então, essa Emenda Platt, ela garante aos americanos a possibilidade de que os americanos pudessem interferir na política cubana se os seus interesses não fossem atendidos. Então, isso é um ponto também essencial, né? Isso vai fazer com que os Estados Unidos expandisse o seu domínio na América Central. Tanto é que Porto Rico e as Filipinas continuaram, né, como colônias americanas até, né, o final da Segunda Guerra Mundial. Bem, então a frágil República Cubana foi, enfim, criada no dia 20 de maio de 1902, assumindo a presidência de Tomás Estrada Palma. No momento, né, mas somente em 1909, o governo de José Miguel Gomes, do Partido Liberal, o governo intervencionista de fato encerrou, mas não sem antes assegurar-se a posse, né, da base de Guantánamo. Então, no caso dos Estados Unidos, como uma forma de promover a democracia dentro da ilha de Cuba, ele vai solicitar, ele vai tomar uma base militar, que é a base de Guantánamo, né, que é uma base que até os dias de hoje os americanos ainda dominam dentro da ilha. Isso é um ponto também que nós devemos discutir. Então, se Cuba é independente, então como dentro do seu território teria uma base militar, né, dos Estados Unidos? Então, isso também é um ponto a ser debatido, né, dentro desse contexto. Bem, então a independência não melhorou as condições dos desfavorecidos, pois os interesses das oligarquias dominantes continuaram prevalecendo, o que foi a causa dos levantes negros que atraíram novas intervenções norte-americanas em 1912. Então, no caso, né, mesmo independente dos problemas sociais que vinham desde o período da colonização, continuaram os mesmos. E isso vai fazer com que a população menos favorecida se levante contra os seus dominadores. Então, na Espanha, a perda de sua colônia americana desencadeou uma profunda crise social, identitária, política e cultural, gerando os movimentos marcados pelos sinais da crise
e como a geração de 1898 e o que nós vamos chamar de os regeneracionalismos. Então, no caso, né, regeneralizar algumas condições perante a sociedade espanhola. Bem, gente, então a independência de Cuba foi esse processo e nós vamos voltar na próxima semana, voltar os nossos olhares para a América do Sul, ao nosso quintal, que é o Brasil. Então nós vamos estudar como é que movimentos como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, elas foram fundamentais, né, para a independência do Brasil, para o projeto de independência do Brasil, antes da chegada, né, do Dom João VI em 1808. Né? Então, isso é muito importante. Bem, gente, então, agradeço a todos aqui pela paciência. Né? O tema é um tema bem emblemático, né? Se nós estudarmos a América Latina, sempre levando em consideração que a história ela é contada a partir dos vencedores. Então, a gente tem que repensar alguns pontos importantes dentro dessa realidade. Bem, gente, então, agradeço a todos. Né? Então, até a próxima. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se você se interessar por mais desses assuntos, se inscreva no canal, que toda semana eu estou publicando um vídeo sobre, né, o processo histórico, né, de uma forma mais geral, né, atendendo o conteúdo de história, né, do ensino fundamental e também, né, serve para o ensino médio. Então é importante, né, abrir o nosso contexto, tendo novas interpretações sobre esses períodos. Bem, então agradeço a todos, até a próxima e vamos continuar os nossos estudos.